E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Oriente Médio. Ao contrário do grande apóstolo Paulo, que fez seu caminho a Damasco, de Jerusalém até a cidade síria, hoje eu faço o caminho de Amman a Damasco neste vídeo de transição, indo para a Síria, depois da transição de um governo, da queda da ditadura do Bashar al-Assad e provavelmente o início de outra ditadura. Vamos pegar a estrada aqui e fazer esse caminho que é considerado por muitos arriscado, está relativamente seguro em comparação com outras épocas, para o começo de uma série especial em várias cidades da Síria. Esse também é um dos berços da civilização, com muitos acontecimentos do mundo antigo e também na história recente. Então fica até o final, assiste este episódio que você não vai se arrepender, vendo os trâmites da fronteira e a minha chegada em uma das cidades mais antigas do mundo. O caminho desde Amman até Damasco demora pouco se nós considerarmos uma viagem direta, cerca aí de 3 horas, mas por conta dos trâmites da fronteira, principalmente para sair da Jordânia, com muitas filas, muitas pessoas esperando, eu demorei quase 7 horas para fazer todo o trajeto, mas acaba sendo a opção mais barata, já que tudo me custou por volta de $15 americanos, ou aproximadamente uns R$80. Eu acabei de passar a fronteira, o que é engraçado que para sair da Jordânia, todos uniformizados, eles levam meio na brincadeira também, os caras fumando dentro do recinto, até tô com tosse por conta disso, do recinto que faz a saída das pessoas. Mas aqui na Síria, apesar das instalações serem as mesmas, tudo foi modificado. Então você vê os caras trabalhando como oficiais, carimbando, todos eles de camisa, de boné. Eu poderia estar do outro lado trabalhando como oficial sírio, assim como os caras estavam trabalhando. E agora eles instituíram que todo mundo pode vir para a Síria de maneira gratuita e sem precisar de visto. Então muitos dos sírios que estavam fora do país durante os últimos anos estão aproveitando para visitar a Síria, algo que antes era considerado perigoso, porque aqueles que saíam, que imigravam, que iam como refugiados, eram considerados também uma espécie de inimigo do governo, pessoas não bem vistas, né? E era muito difícil conseguir autorização para voltar. Então, inclusive o rapaz que está sentado aqui do meu lado faz 10 anos que ele não pisava no seu próprio país, e a tendência, esperamos todos, principalmente aqueles na Europa, que os sírios possam retornar aos seus países, ao seu país, né? Depois de tudo isso, primeiro porque é digno você estar na terra que você nasceu, a terra que tem os seus costumes, e também para tirar um pouco deste peso, deste fardo social imenso que tem causado na Europa durante os últimos anos, sobretudo os cerca de 2 milhões de sírios que entraram principalmente na Europa Central. E um cenário ligado majoritariamente ao deserto, com toda essa paisagem mais árida, vai aos poucos se transformando à medida que a gente se aproxima de Damasco, uma cidade de milhões de pessoas, considerada por muitos historiadores a capital continuamente habitada mais antiga que nós temos no mundo, mas obviamente que é conhecida por vários outros motivos, principalmente na atualidade, algo que falaremos de forma extensa nessa série, seja do passado mais clássico, todos os povos, as civilizações que cruzaram Damasco, sejam as terríveis marcas da guerra civil que ainda está em curso em algumas regiões, segundo os analistas. E depois de 8 horas na estrada, chegamos aqui na cidade mais antiga continuamente habitada do mundo. Estamos em Damasco, aqui nas vielas de Damasco, na cidade antiga, para continuar mostrar para vocês como está sendo essa transição. Primeiramente, hoje, como é o primeiro vídeo do país, vamos falar do perfil do país, mostrar os pontos principais, falar bastante sobre a cultura síria, que é também presente no Brasil em milhões e milhões de brasileiros de ascendência síria ou libanesa, que naquela época não havia essa divisão tão rígida, né? E falar para vocês também como que está sendo essa experiência. Por enquanto, muito tranquilo, todo mundo pode vir para a Síria agora sem a necessidade de visto, chega na fronteira, tem o passaporte carimbado.
A demora é que você está num ônibus, está em transportes com outras pessoas e cada um tem uma situação migratória diferente, o que complica, obviamente, todo o caminho que a gente faz e os horários, né? Mas acho que deu tudo certo, vamos continuar o nosso caminho aqui. Fica até o final, com certeza você vai se apaixonar pela Síria, assim como eu já tenho gostado tanto com as pessoas tão simpáticas que eu encontrei no caminho em apenas 3 horas nesse país. E aqui bem perto do hotel a gente já tem uma das 7 portas de Damasco, muito bonita essa daqui, que data desde o período romano, mas essa foi meio que reconstruída no século 11, 12, pelo que eu estava ouvindo falar do meu querido amigo Ahmed. E agora isso separa, né, a cidade nova da cidade antiga, que vai seguindo tudo para trás. A gente consegue ver que tem muitas pessoas aqui, muito comércio, muitas mudanças acontecendo aos poucos e tantas outras acontecendo muito rápido. Acho que essa série vai focar em mostrar exatamente esses dois aspectos. Venha comigo, você não vai se arrepender. Ao contrário de outras cidades pela Síria, Damasco foi pouco afetada no seu centro pela guerra civil. Então vocês vão ver que aqui tem muita coisa velha, muita coisa meio caindo aos pedaços, mas não tem a ver com a guerra em si, tem a ver com a situação econômica às vezes difícil desse povo, ou até mesmo a vontade de preservar alguns conceitos antigos de muitos anos, né? Então a gente vê que aqui pouca coisa mudou durante esses últimos anos. Obviamente que o governo mudou, que é uma grande quebra de paradigma, mas do modo geral a gente tem uma vida até que tranquila, pouco barulhenta, até comparando com Bagdá ou comparando com o Cairo. É uma cidade muito mais tranquila, como vocês podem ver. E aqui é um dos famosos souk que nós temos desde a época otomana, se eu não me engano, né? Nós vemos que tudo vendido como em vários países árabes, os temperos, as tâmaras, os sucos de laranja, sucos de romã, as pessoas vendendo também perfumes, cosméticos, outros remédios. É um local muito histórico, muito bonito, e que aqui na Síria tem toda essa aglutinação de diversos povos que estiveram aqui e deixaram a sua influência, não só naquilo que eles consomem diariamente, mas também no rosto das pessoas. Vocês vão ver, assim como são muitos dos sírios e libaneses brasileiros, que aqui não é aquele tipo de árabe padrão que nós conhecemos, homens mais morenos, de pele mais morena e cabelo preto. Aqui temos, obviamente, homens assim, mas tantos outros com olhos verdes, com alguns traços até mais ruivos. É bem interessante ver também essa multiplicidade genética encontrada nas ruas de Damasco e por toda a Síria, que é um país multiétnico também, multi-religioso, algo que falaremos mais para frente ao longo deste e dos próximos vídeos desta série inédita no canal. Confesso para vocês que achava que ia ser muito mais barulhento. Não sei se é o horário do dia, hoje é um dia de semana, uma segunda-feira que eu gravo esse vídeo, por volta aí das 4h30 da tarde, ou seja, ainda é horário comercial, mas muito tranquilo. Você não vê muitos barulhos, muitas buzinas, muita gritaria. Se você comparar com os bazares na Turquia, até mesmo no Iraque, né, Kurdistão, ou olhar os diferentes bairros do Cairo, que é uma das cidades mais caóticas do mundo que eu já fui, aqui tá bastante tranquilo, é um lugar bastante fácil de você andar, sem muito assédio. Obviamente que às vezes você se parecendo com os locais isso ajuda, sendo homem isso ajuda ainda mais, e no meu caso eu me enquadro nos dois, seja em qualquer lugar da Europa, da América Latina e também em alguns lugares do Oriente Médio. Muitas pessoas acham que eu sou daqui, então não tem tanto assédio quanto uma mulher loira de olhos claros ou uma pessoa negra que também destoa da etnia local, e isso faz com que você tenha um tempo bastante único aqui, observando tudo, sentindo esses cheiros, vários aromas diferentes, muito café, muito chá, muitos perfumes no ar desta cidade milenar que é Damasco.
E algo que mudou bastante e que você vê em todos os lugares é a bandeira. Vocês vão ver que aqui a bandeira síria, esta que é verde, branca e preta com as 3 estrelas vermelhas, é a bandeira oficial agora, substituindo aquela bandeira que ficou sobre o regime Assad por muitos anos. E todos os lugares para mostrar também uma certa fidelidade ao novo governo, para mostrar uma certa felicidade com a mudança de paradigma, tem utilizado essas bandeiras na frente dos seus estabelecimentos, no seu carro. Então eu já vi isso em alguns lugares. Muito interessante você ver que, apesar de uma mudança ter acontecido rápido, ela foi adotada pela população de maneira rápida também. Isso por conta das terríveis violações dos direitos humanos que foram cometidos durante o governo Assad. Nós falaremos bastante sobre isso também durante esta série. E chegamos aqui àquela que é dita por muitos a 4ª localidade mais sagrada do Islã. Estamos na Umayyad Mosque, né, na mesquita do Omíada, assim chamado, que também foi construída sobre uma igreja. Diferentemente da Hagia Sofia, que foi a destruição de uma igreja, a vandalização dos símbolos sacros para a introdução dos islâmicos, aqui, quando os muçulmanos chegaram, havia uma basílica em homenagem a São João Batista, que era primo de Jesus e também um dos profetas, o último profeta antes de Jesus, assim considerado no cristianismo. O que vale dizer é que esse processo de substituição, ele foi feito em acordo com a comunidade cristã e, de acordo com os historiadores, houve o pagamento de indenizações à comunidade cristã para eles se relocarem a outras localidades. A gente vê que é sempre um problema, né? Os muçulmanos fizeram muito disso ao longo da história, pegando lugares sagrados dos judeus e dos cristãos para construir as suas próprias mesquitas, mas é um lugar que emana mais de 1500 anos de história e vamos entrar para visitar também. Vocês conseguem ver o belíssimo átrio que temos aqui. É extremamente grande, realmente impressionante, né? Você tem uma dessas minaretas aqui, os minaretes, e outras que estão do outro lado. Muito, muito bonito. Um lugar assim espetacular, muito limpo, muito bonito. Realmente estou impressionado. E o que me chama a atenção em relação a outras mesquitas, e vocês que já viram tantas que mostrei aqui no canal para vocês, é que temos imagens aqui, não de pessoas, obviamente, mas temos imagens de edifícios, de árvores, algo que geralmente na arte islâmica não é mostrado, né? A gente fala sobre a perfeição das formas geométricas nas portas, nos tetos, nos tapetes, mas são poucos os murais de mosaico que eu vi como este aqui. Realmente algo lindíssimo e inédito para mim em tantas mesquitas visitadas em quase acho que 32 países islâmicos agora, considerando a Síria. Muito, muito bonito. Vamos entrar, mostrar para vocês. Há, pelo que eu saiba, uma espécie de um santuário a São João Batista. Não posso dizer santuário, que talvez seja o nome errado para os islâmicos, mas há uma espécie de quadro onde estaria o seu túmulo, já que ele é venerado tanto por cristãos quanto por muçulmanos. Nos muçulmanos chamam ele de Yahya, né? E os cristãos são João Batista, o João Batista que batizou Jesus no Rio Jordão e que falou que depois muitos acreditavam que ele era o Messias e que na verdade ele mesmo admitia que não era, que estaria por vir, e foi o seu próprio primo de segundo grau, Jesus de Nazaré. Olha o grande tapete. A outra diferença é que, ao contrário de mesquitas que são em cúpulas, que tem uma cúpula, são um formato circular, essa daqui ela é num formato retangular. E vocês conseguem ver, como eu já falei para vocês, a direção para Meca está ali, e cada uma dessas fileiras são ocupadas nas orações diárias e principalmente nas orações de sexta-feira, para que as pessoas se prostrem e façam as suas orações. Mas impressiona
a beleza dessa mesquita e também a mistura de diferentes estilos arquitetônicos. Isso que tem me impressionado. Quando você vê esses lustres assim, é comum você associar com a arquitetura bizantina, a arquitetura otomana depois. Também você ter colunas que são com capitelos romanos, greco-romanos, não é muito comum dentro de uma mesquita, mas aqui você tem, né? Tanto os elementos árabes, obviamente, porque estamos num país árabe, uma mesquita construída pelos árabes, mas que bebeu muito das outras fontes para fazer com que isso se tornasse um lugar único, muito, muito bonito. Estou realmente impressionado, um lugar que vale a pena você conhecer pela sua importância histórica tão milenar. E aqui nós temos o túmulo de Yahya, dito assim pelos muçulmanos, porque consideram também um profeta, mas é para nós o João Batista, Giovanni Batista, São João Batista, que foi, dizem, né, o último profeta antes de Jesus. Aqueles que são cristãos acreditam nesta tradição, e que batizou Jesus no Rio Jordão, era, se eu não me engano, primo de segundo grau, tinha falado muito sobre a vinda do Messias e falando para o povo que acreditava que ele fosse o Messias, que ele não era o Messias. Então também um profeta humilde que acertou as suas previsões, suas profecias, e que depois foi morto, acho, pelo rei Herodes, teve sua cabeça cortada. É uma passagem bíblica bastante comovente também, aqueles que conhecem, mas inicialmente foi enterrado aqui em Damasco, e foi construída uma basílica por volta do ano 300 depois de Cristo. Aqui nós tínhamos uma igreja, nós tínhamos uma basílica por cerca de 300 anos, até que na conquista islâmica, na invasão islâmica do Levante, que acontece no século 7, aí 630, 650 e em diante, essa região é tomada e, como eu falei para vocês, começam a fazer os cultos muçulmanos, né? No caso a veneração muçulmana e a veneração cristã, lado a lado, até que os cristãos vão sendo colocados para fora num processo jurídico dito pelos historiadores como algo mais justo do que em outros locais, mas que transformou depois aquela antiga basílica, foi demolida em uma nova mesquita, a mesquita do Omíada, que foi construída no século 7 e aqui está até hoje. Temos então aqui na parte central o túmulo de João Batista. Muitos cristãos também visitam, porque é considerado um profeta para o cristianismo, com certeza também. Você pode ter o seu momento de oração, não há nenhuma proibição, mas não se esqueça de respeitar o local de culto, que aqui é majoritariamente muçulmano. Há aqueles que falam que uma vez uma igreja, para sempre uma igreja. Eu sou desses que acredita nisso, mas não quero entrar nesta guerra ideológica hoje com vocês. Estou feliz de estar na Síria. Vamos mostrar as belezas desse país, que são únicas, e este povo tão simpático que em todos os lugares que eu vou, ao perceberem que sou estrangeiro, sempre me recebe bem, com um sorriso, com um aperto de mão e com boas-vindas a esta nação milenar. Bom, pessoal, é importante fazer uma ressalva que dentro aqui da mesquita do Omíada, né, Umayyad Mosque, muitos muçulmanos acreditam que está a cabeça de São João Batista nesse local que eu acabei de mostrar. Inclusive é uma relíquia muito venerada, mas há outras supostas relíquias espalhadas pelo mundo, principalmente o mundo cristão. Então não é um consenso histórico que ela esteja aqui. Outros exemplos incluem a igreja de São João Batista em Amiens, na França, que também afirma ter a cabeça do profeta que foi levada durante as cruzadas e está guardada em um relicário na catedral. Também temos o mosteiro de San Silvério, em Capite, uma parte da cidade de Roma, onde outra parte da cabeça ou do crânio estaria preservado, e também na Turquia, Montenegro, Alexandria. Então não é só porque dizem que está aqui que necessariamente estaria aqui, principalmente quando entra nessas divergências entre islâmicos e cristãos. E outro detalhe que muitos me perguntam, e aqui dá para mostrar bem, a região em que as mulheres ficam fazendo as orações. Vocês veem que há uma divisão, há uma espécie de corda, né, de uma corrente que separa as mulheres dos homens, mas não tem uma divisão completa com aqueles tapumes ou com qualquer tipo de biombo que impeça a visão. Você tem a região para a oração dos homens, que é muito maior, as mulheres são confinadas a essa região menor,
mas estão quase lado a lado, um pouco melhor do que em outros lugares que geralmente elas ficam no andar de cima, sem poder olhar para a beleza da mesquita, ou ficam também enclausuradas em um cercadinho. Aqui é apenas uma divisão mais formal, né? Vocês veem que não é nada muito grande, muito vistoso, mas realmente estou feliz de visitar esse lugar tão importante. Lá do lado de fora agora vamos contar um pouco mais para vocês sobre outros detalhes importantes daqui. E por que que a mesquita do Omíada é tão importante para os muçulmanos? Porque eles acreditam que o profeta Isa, que é o Messias, que é Jesus Cristo, quando voltar à Terra, voltará neste local, voltará nas coordenadas que supostamente estariam escritas no Corão, que representa esta mesquita. Então muitos deles acreditam que seria o quarto lugar mais sagrado do Islã, porque para eles, depois de Maomé, né, Muhammad, temos Jesus como o profeta principal. Os três primeiros lugares, vocês sabem bem: Meca, onde tem a Kaaba, e para a direção de Meca que eles se prostram fazendo todas as orações; Medina, onde está o corpo de Maomé; e depois Jerusalém, a mesquita de Al-Aqsa, que fica em Jerusalém Oriental, onde Maomé, segundo a tradição islâmica, teria ascendido ao céu. A quarta mesquita mais importante, então, seria esta daqui. Não tem nenhum tipo de regra ou ordem canônica que fala que, de fato, a mesquita do Omíada é o quarto local, mas muitos falam que, pela importância de Jesus aos islâmicos também como um profeta, este local seria, então, o quarto mais importante, porque representaria a coordenada da sua volta à Terra, reinando absoluto, etc. Então, é algo interessante da gente ver e perceber também como as pessoas fazem o seu gesto de fé todos os dias nas suas orações. Vocês sabem que eu tenho muitas críticas ao Islã, e vocês que acompanham também sabem como eu sou vocal em relação a isso, mas quando a gente está em um país que é majoritariamente islâmico, é necessário engolir o nosso orgulho e as nossas próprias ideologias para respeitar aqueles que nos recebem tão bem como tem feito os sírios, e observar a beleza das suas construções, no caso aqui a bela mesquita de Omíada no centro velho de Damasco, essa cidade tão única, tão rica em história, e que com certeza você deve incluir na sua lista para conhecer no futuro. Bom, pessoal, como vocês sabem, eu sempre faço isso quando chego nos países. Vamos passar o perfil da Síria, esta nação tão fascinante e que por muito tempo ficou marcada nos noticiários pelos motivos errados. Antes da gente falar sobre a mudança de governo, sobre a guerra civil, sobre o que o novo governo representa ao povo sírio, a esperança que eu consigo ver aqui nos rostos e nos sorrisos das pessoas, vamos falar um pouco sobre o que é a Síria, como a Síria foi formada e aquilo que compõe o país do aspecto demográfico. A Síria, pelo menos até o começo do século XX, assim como seus vizinhos levantinos, ficou sob o controle do Império Turco Otomano. Os otomanos controlavam toda essa região da Síria, do Líbano, Jordânia, partes do Iraque, partes da Palestina, entre tantos outros locais. Nós sabemos que os otomanos perderam a Primeira Guerra Mundial, com isso foi criado um mandato francês aqui na Síria por 20 anos, por volta aí de 1920 até 1940 e 45, até que a Síria, assim como outros países, conquista a sua independência mais ou menos na época do final da Segunda Guerra Mundial. A Síria, como vocês sabem, é um país majoritariamente árabe. Inclusive, o nome oficial do país é a República Árabe da Síria. Esta nação que hoje tem por volta de 18 milhões de pessoas, mas antes da Guerra Civil eram cerca de 23 milhões de pessoas. Então vocês conseguem ver, pela aritmética básica, que cerca de 5 milhões de sírios deixaram o país ao longo dos últimos 10 anos, majoritariamente indo ao Líbano, indo também à Turquia, que recebeu cerca de 3 milhões, e por volta aí de 2 milhões que foram à Europa. Com isso, nós temos hoje algumas pessoas voltando, a taxa de natalidade também é alta aqui, então na faixa aí de 20 milhões é realista a gente falar. A Síria, como vocês sabem, é um país majoritariamente muçulmano, majoritariamente islâmico, cerca aí de 85, 90% das pessoas são muçulmanas. Falam que na faixa de uns 75% seriam
sunitas. A maior parte dos sírios são sunitas, enquanto que aí 10 a 14% seriam xiitas, principalmente os alauítas. Todas essas diferenças das denominações, seja no Islã, seja no cristianismo, nós falaremos ao longo desta série. Em segundo lugar, depois dos islâmicos, nós temos os cristãos, muitos cristãos gregos ortodoxos, alguns maronitas, melquitas, também católicos. A Síria é uma das regiões onde o cristianismo foi primeiramente adotado, né? Logo as igrejas primitivas, muitos dos cristãos se estabeleceram aqui, inclusive onde eu estou aqui agora era antigamente uma igreja, mas a presença deles ainda é influente, tanto nas regiões onde eles são maioria, como também na própria identidade síria de ser um país mais tolerante em relação aos seus vizinhos. Inclusive, muitos de vocês que talvez devam ter ascendência síria ou libanesa devem ser cristãos siríaco-ortodoxos ou maronitas ou de alguma outra vertente, já que a maior parte daqueles imigrantes árabes, sírio-libaneses que partiram ao Brasil por volta da década de 20, década de 30, eram cristãos, não eram muçulmanos. Os muçulmanos chegaram depois. Agora, neste momento de guerra civil, o Brasil também recebeu alguns refugiados. A língua falada aqui é o árabe, como vocês sabem, a vertente levantina, com um sotaque um pouco mais puxado, assim. Eles falam que os libaneses e sírios têm um sotaque mais forte, mas é uma nação que tem se desenvolvido. Hoje está com um governo de transição. A gente não sabe se vai ser uma nova ditadura, se vai ser um governo parlamentarista, uma república árabe mais moderna. Ainda é cedo para falar, faz menos de 6 meses que tudo aconteceu, mas a população síria ela é muito vibrante. Temos muitos lugares históricos, como eu falei, Damasco, uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo. Temos a presença de vários monumentos, vários portões dos romanos, presença dos fenícios, depois a presença dos bizantinos, dos omíadas, dos vários califados árabes, até os otomanos dominarem. Então, você consegue ver não só na arquitetura e nos monumentos, mas também na face das pessoas essa diferença. O dinheiro utilizado aqui é o dinar, o pound jordaniano, perdão, é a libra jordaniana, assim falado, que hoje está passando por uma grande mudança nos seus valores, e nós temos uma economia que tem um pouco do petróleo, mas eles são mais fortes no setor de serviço. Inclusive, uma curiosidade, a Síria, apesar de ter jazidas de petróleo, ela exporta mais óleo de oliva, ou seja, mais azeite do que petróleo. É um país fascinante que com certeza nós exploraremos juntos durante os próximos vídeos. Eu espero que você goste deste vídeo e deixe aqui nos comentários se aquilo que eu mostro quebra suas expectativas. Afinal, a gente sabe que tem muitas regiões ainda pobres, devastadas pelas guerras, mas de maneira geral é um país onde as pessoas são muito simpáticas, muito amáveis, e que você consegue ver isso desde o primeiro momento, desde o seu primeiro bem-vindo. Em tantos outros aspectos, a Síria tem me surpreendido nessas horas iniciais, e com certeza, desbravando esta nação milenar, nós saberemos juntos o que caracteriza a essência de um povo tão único aqui na região do Oriente Médio. E o que é muito, muito legal é você ver que no lado de fora da mesquita, você vê o minarete, mas você tem também várias dessas colunas que são muito provavelmente da época greco-romana, da época bizantina, né? É um lugar assim muito único. E aqui a gente tem a tumba de Saladino. Saladino ficou conhecido nas cruzadas, se não me engano, na terceira cruzada ele venceu dos cristãos, é considerado um conquistador, tal. Ele perdeu tantas batalhas também para alguns reis cristãos, a mais notável delas, né, contra o rei Balduíno IV do reino de Jerusalém, assim era chamado, né? Ficou muito famoso esse embate, esse contato, até que respeitoso, mútuo, entre o Balduíno IV e o Saladino, no filme Kingdom of Heaven, né? Acho que é o Reino do Céu, não sei se a tradução em português é essa mesmo, mas a gente tem a tumba dele aqui. Ele que morreu em Damasco com 55 anos, mas foi um grande conquistador árabe, né, nessa região, naquela época, principalmente do século XII, se eu não me engano, 11, 12, quando tem muitos embates sectários entre muçulmanos e cristãos, e o Saladino acabou sendo um destaque, por isso tem uma das tumbas em lugar de destaque também aqui do lado da mesquita.
E novamente ressalto para vocês o quão silenciosa essa cidade. Eu não esperava. Vocês podem estar achando que é um preciosismo meu, e talvez até seja, mas vocês sabem quantos países desta parte do mundo a gente já visitou juntos e quantas vezes vocês mal conseguem escutar minha voz pelo barulho exterior. Aqui é uma cidade grande, Damasco tem cerca de 2,5 milhões de pessoas, mas você não vê aquele desespero, aquela barulheira, é algo agradável e calmo. Parece até que é um feriado, apesar de não ser, apesar de ser um dia comum da semana, como qualquer outro, andando aqui pelas ruas da antiga cidade de Damasco, tanto de história nessas camadas e camadas de terra aqui embaixo e nesses monumentos de centenas de anos, alguns cantos aqui até de milhares de anos. E aqui, se eu não me engano, era o antigo templo romano, templo de Júpiter. Vocês conseguem ver as colunas e os arcos dessa época. Ele agora funciona como se fosse a entrada para o mercado, mas ali, aqui atrás, ó, tem uma fachada bastante romana, uma ruína bem bonita que resistiu algumas centenas de anos aqui nessa cidade. Ó, e aqui é muito comum você já ver, ó, as novas bandeiras vendidas, todos os símbolos novos, chaveiros, tudo. Você vê os pins, muito interessante, mas tem algumas bandeiras até perigosas, né? Você consegue identificar aquela ali é de um grupo terrorista. Mas fazer o que? É a Síria, né? Aqui é um local onde muitas coisas ainda estão nebulosas. Quando a gente fala sobre uma mudança de regime, é bom dizer que inicialmente é aquela euforia, aquele furor, aquela felicidade, principalmente quando um regime ditatorial que massacrou tantas pessoas inocentes como foi o regime Assad, das pessoas ficarem felizes. E tem o seu direito, mas depois a gente tem que saber se aquilo que virá será melhor ou pior. Não podemos esquecer que o novo chefe da Síria, o novo presidente, o Ahmad al-Sharaa, ele era um antigo membro da Al-Qaeda, né, com visões terroristas, fundamentalistas de mundo, mas que agora tem se passado por alguém mais moderado, tem tentado mostrar um país que seja mais aberto a todos, se encontrou com o Donald Trump, mas no passado a gente já viu que quando caía uma ditadura sanguinária poderia se tornar pior. Quando caiu o regime do Saddam, que era uma ditadura sanguinária no Iraque, tivemos também um período de guerra muito ruim. Até hoje a vida no Iraque não é boa e não é um sistema democrático e muito livre, é um sistema também opressivo. Mesma coisa no Irã, quando a gente tinha o Shah Reza Pahlavi, que era um cara corrupto, um déspota, né? Mas que de qualquer maneira era um pouco melhor, ou até na visão de alguns muito melhor, do que o atual regime teocrata fundamentalista que nós temos dos ayatolás. Então é importante ter cautela. Durante esta série, andando por essas ruas, falando com essas pessoas, a gente vai conseguir ter uma noção um pouco melhor, mas sem apelar para a futurologia, porque a gente pode fazer qualquer tipo de previsão que no futuro não se concretize. Ainda está muito cedo, cronologicamente 5 meses, 6 meses depois de uma mudança de paradigma, ainda é cedo para falar de mudanças concretas. E quando eu falo sobre gostar de países que são tradicionais, andar por esses bazares, por mais que você não compre nada, só de você olhar, ver como as pessoas compram, como elas se comportam, ver o que está sendo vendido e sentir os cheiros, principalmente os cheiros dos temperos e dos perfumes, isso é algo único. E é algo que muitos dos países que nunca tiveram isso de forma tão forte, nunca conseguem emular, nunca conseguem replicar, como são os países ricos do Golfo. O Catar, o Bahrein, os Emirados Árabes tiveram cidades que tinham o seu comércio, mas nunca é o que foi Bagdá, o que foi Damasco, o que foi Beirute, o que foi Jerusalém. Então é algo bastante... Opa, quase fui atropelado aqui. É algo bastante genuíno e que só você andando, só você podendo vivenciar com todos os seus sentidos, que você consegue entender o porquê os países árabes, dessa maneira tradicional, são tão fascinantes. Mas agora já começou a ficar mais caótico. Vocês conseguem ver que aquela parte onde só tem pedestres é realmente mais silenciosa do que em outras cidades, mas aqui
no centrão da cidade, com muitos táxis, muita vida acontecendo nos comércios mais tradicionais das pessoas, né? Tirando os mercados de rua, os souks, nós temos muita barulheira aqui também, mas lembra agora outras cidades dessa região, principalmente Bagdá. Bagdá tem uma semelhança que me remete àquele período que eu fiquei lá. Caso você não tenha assistido os vídeos do Iraque, assista, que é uma série muito legal, muito bem feita também, com muito carinho para todos vocês, em outra cidade milenar que nós temos nessa região do mundo. E ao longo dessa série vocês vão ver que vou valorizar as tomadas de gravação pelo centro da cidade, andando naturalmente entre os comerciantes, entre os carros, passando pelas calçadas e até mesmo deixando um pouco do áudio original para vocês se habituarem, talvez se familiarizarem com esse ambiente tão pouco mostrado pelos brasileiros ou lusófonos aqui no YouTube, nesse momento de transição política dentro da Síria. E um problema recorrente aqui na Síria é a falta de energia que acontece diariamente praticamente, e nós temos isso fazendo com que você não ache água muito gelada, refrigerantes muito gelados em todos os cantos. Isso acaba dificultando a vida das pessoas, principalmente, que em alguns negócios, alguns restaurantes necessitam de geradores para poder funcionar. Mas acredito que agora, com o levantamento das sanções, isso possa se normalizar, principalmente caso a Síria refaça as suas relações com os seus vizinhos, principalmente com o Iraque, que é um país energeticamente muito mais rico do que a Síria, né? A gente sabe que o regime do Assad era muito próximo do governo do Irã, governo da Rússia, presencialmente também próximo do Iraque circunstancialmente, mas isso dificultava muito a vida dos sírios, que dependem sempre de tudo que vem de fora. Não é um país que produz tudo que consome, diferente de outras localidades do mundo, e também não é um país com energia de sobra. Isso é visto nos frequentes apagões que nós temos aqui também. Aqui outra mesquita, mas você vê que já é mais zoneado esse canto. É algo que me lembra muito Bagdá, como eu falei para vocês, e lembra um pouco, nas suas devidas proporções, Jerusalém, por ser uma cidade histórica e que mistura este lado mais moderno de uma vida caótica ligada ao comércio tradicional que temos no século XXI, e uma vida mais antiga, que remete às velhas Medinas, né, as velhas cidades antigas que nós tínhamos nessa região do mundo. E toda essa região aqui é a Citadela de Damasco, né? A Citadela é a assim chamada região que é fortificada de uma cidade antiga. A gente consegue ver que hoje virou um comércio, né? Tem umas ruas aqui com várias pessoas comprando, vendendo coisas. Muitas delas provavelmente contrafeitos. É um mercado paralelo, as pessoas fazem o que podem para sobreviver aqui. Todas as pessoas que eu vejo, tirando aqueles que têm o seu próprio negócio, né, alguma empresa de turismo, algum hotel, algum restaurante, ou lojinhas, ou oficina mecânica, as pessoas elas vivem de bicos, não tem muitos empregos. É uma dificuldade, com uma realidade difícil, uma realidade complexa, na qual os sírios estão integrados nesse país que ainda precisa se reerguer e precisa oferecer viabilidade socioeconômica para uma população que ficou tão empobrecida por conta da guerra civil. Mas não generalizem, é bom lembrar que antes da guerra a Síria era um país bastante próspero e que tinha uma população academicamente bem formada, muitos médicos, engenheiros, pessoas que trabalhavam em diversos setores, mas por conta da guerra, da violência
e, sobretudo, das sanções, que, ao meu ver, foram extremamente justas por se tratar de um governo autoritário, ditatorial e sanguinário, que foi o governo de Assad, nós temos que muitas dessas profissões, outrora necessárias na sociedade, se tornem supérfluas, e aí as pessoas voltam para o básico, voltam para vender comida, voltam para vender algum comércio e fazer seus bicos, trabalhar de táxi, trabalhar na loja de algum amigo, de algum irmão, algum primo. Então é uma realidade econômica que mudou bastante. A gente também tem uma perda considerável da população masculina trabalhadora que imigrou, muitos deles como refugiados para outros países e tantos outros que morreram na guerra. Então isso também causa um déficit demográfico em uma parcela da população economicamente ativa, que causa muitos e muitos problemas para a reconstrução do país. E como estava muito cansado dessa jornada, resolvi parar no restaurante ao lado da casa onde eu estava ficando, que era um restaurante armênio. Afinal, a comunidade dos armênios é muito forte aqui na Síria e também no vizinho Líbano, por conta de toda aquela população que conseguiu sobreviver fugindo do genocídio armênio perpetrado pelos turcos otomanos no começo do século XX. Nós falaremos mais sobre isso quando eu passar o perfil religioso da Síria, que também tem uma comunidade cristã armênia extremamente relevante. Culinária armênia, isso aqui é um frango com molho de queijo, com muitas coisas, muito bonito aqui. Vamos ver o sabor, né? Lembrando que aqui é uma confluência de várias tradições diferentes, também os armênios presentes, como esse restaurante é perto do meu hotel, resolvi testar hoje, mas teremos muitos e muitas noites para comer comida árabe e mostrar aqui para vocês também. E para todos aqueles que ficaram até o final desse vídeo, meu muito obrigado de coração. Com certeza vocês vão se impressionar com todos os outros vídeos que mostrarei dentro da Síria, seja as ruínas de Palmira, seja também na cidade de Alepo, que ficou muito marcada por essa destruição, seja também por outros locais onde a culinária síria e o amor do povo sírio pelos seus visitantes poderá ser mostrado de forma detalhada. A todos vocês desejo um ótimo dia, um forte abraço a todos e fiquem com Deus.